Amigos, irmãos, familiares, hoje eu quero, de uma forma bem específica, falar a respeito de intimidade com Deus, de conhecer o Senhor, de você sair da superficialidade e entrar na profundidade, você nutrir um relacionamento profundo com Deus. E pasme você, isso não está associado ao tempo de igreja que você tem. Isso está associado à sua vida com Deus. Não é o tanto que você sabe a respeito dele, é o tanto que você conhece dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecimento é um processo. A Bíblia diz que quando Deus chegou certa vez para Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 17, no verso 1, lá Deus diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Anda em minha presença. Ou seja, tenha a consciência da minha presença. Me conheça. E, consequentemente, você será uma pessoa madura. Parafraseando, né? Tenha consciência da minha presença e ser perfeito. Ele não estava pedindo duas coisas. Ele estava dizendo: me conheça. E você será uma pessoa madura. Maturidade não está necessariamente associado a tanto de informação que você tem a respeito de Deus. Ter uma informação não significa necessariamente que você está vivendo à altura dessa informação. Até porque não é o tanto que nós sabemos, mas o tanto que nós já entendemos do que sabemos dentro de nós. E em nós existe a disposição de vivermos à luz daquilo que nós estamos recebendo e conhecendo por meio do Espírito de Deus que habita em nós. Existe um outro texto que eu quero ler para vocês, que é 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 6. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele estava falando para a igreja de Coríntios, fazendo com que eles tirassem os olhos do ministério dos homens, que é pregar, ensinar, e eles colocassem os olhos em Deus, que é aquele por meio de quem vem o crescimento. E esse crescimento que aqui a Bíblia fala está associado à maturidade. Ou seja, maturidade vem mediante o conhecer o Senhor. Maturidade vem mediante este relacionamento que você nutre com Deus. O livro de Gênesis, capítulo 5, no verso 24, fala de um homem que andava com Deus, ou seja, de um homem que nutria um profundo relacionamento com Deus, de nome Enoque. Lá diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora, o interessante e a lição que nós podemos tirar desse versículo, que fala muito mais do que nós imaginamos, é que esse homem de nome Enoque, ele andou, ou ele andava, a tal ponto de Deus o arrebatar, de Deus o tomar para si. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Enoque nutria um profundo relacionamento com Deus. E mediante esse relacionamento, mediante esse andar com Deus, ele recebia a influência de Deus. Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E é mediante essa associação que você passa a conhecer a Deus. Hoje nós temos uma Bíblia, naquele tempo não tinha, mas hoje nós temos uma Bíblia, e é através da palavra e mediante a oração, a intimidade com Deus, que nós passamos a conhecer a Deus. Não é o tanto que nós sabemos a respeito de Deus. Existe um homem na Bíblia, ou existiu um homem na Bíblia de nome Jó. Ele passou por momentos difíceis, eu não vou falar a respeito dele, mas que no final da sua vida, ou no final, antes de ser recompensado por Deus, depois de ter passado por todo o sofrimento que ele passou, no capítulo 42, no verso 5, ou 41, versículo 5, lá diz, o próprio Jó, ele disse:
Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Isso fala de um conhecimento informal. Agora os meus olhos te veem. Eu estou conhecendo a Deus agora de ver, na prática, tendo experiência. Isso é muito interessante porque nós não podemos nos apegar a uma informação. É claro que nós vamos precisar de ouvir alguma coisa, mas nós devemos nos apegar à pessoa de Deus. Por meio da palavra, o tanto que nós vamos ouvindo, lendo, meditando, recebendo, e em nós existe a disposição para considerar a palavra que estamos ouvindo, buscando a Deus diligentemente, nós vamos entrando no processo da maturidade, que enquanto nós andamos com Deus, nós recebemos a influência dele, nós recebemos mais dele e começamos a nos parecer com ele. Deus nos chamou não para termos momentos com Ele. Ele nos chamou para termos uma vida com Ele. Mas é interessante que nós queremos fazer tanto para Deus, nós queremos fazer a obra de Deus, mas infelizmente nós não paramos para conhecer o dono da obra. Podemos entrar tanto na atividade e nos esquecermos da intimidade. Eu não posso sair para fazer a obra de Deus e me esquecer do dono da obra. Enquanto eu o conheço, eu me movo para fazer. Parte do princípio de que eu sento para conhecê-lo e eu passo a viver na intimidade e fazer as coisas movido por Deus. Você vai sair para pregar a palavra de Deus, mas você precisa conhecer o Deus que te deu o evangelho, que é o poder para salvar os que te ouvem. 1 Timóteo 4,16 diz: tenha cuidado de você e daquilo que você prega, daquilo que você ensina. Você vai ensinar a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, mas você precisa ter cuidado de você mesmo, de como você está. Fala de igualdade, daquilo que se vive e daquilo que se prega. A minha vida precisa estar envolvida no contexto da intimidade com Deus, porque é mediante a intimidade que vem as mudanças que eu preciso. Existem coisas que eu assimilei na minha alma, que eu tenho nas minhas emoções, e isso está muito relacionado à forma como eu fui educado, as coisas que eu vi, os traumas que eu passei, né, os abusos que eu vivenciei. Essas coisas, elas ficam atreladas na minha mente, nas minhas emoções, e isso constitui uma fortaleza, que são áreas onde eu estou preso em decorrência de toda essa experiência e é uma certa forma de pensar e de agir. Ou seja, eu absorvi, eu assimilei tudo desde a minha criação, a minha cultura, os valores familiares e todas as demais coisas, que eu passei a ter isso como um estilo de vida. Isso está associado à minha personalidade, à forma que eu sou hoje. Isso me distingue das demais pessoas. Mas, quando eu começo a desenvolver uma intimidade com Deus, veja, eu passo a receber a influência dele. E tudo aquilo que não foi originado nele vai ter que sair de mim. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa de uma nacionalidade, de uma raiz cultural, que existem coisas que não ferem os princípios da palavra, mas é mediante a oração e a intimidade que tudo aquilo que por meio da cultura eu recebi, que não está de acordo com a palavra de Deus, que isso vai saindo. Até mesmo os traumas, os abusos, as coisas que eu passei, que ainda estão dentro da minha alma, das minhas emoções e que constituem uma fortaleza em mim. Preste atenção. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz que o nosso Deus é o fogo consumidor. Se você estiver exposto ao fogo, se eu estiver exposto ao fogo, todos aqueles traumas, todas aquelas coisas que eu vou chamar, só para você entender, de lixo, que estão impregnadas em mim,
em mim, digo especificamente na minha alma, porque na minha mente, a parte que constitui as emoções, onde eu não esqueço e ainda quando me lembro eu sinto, e com muita dor, de tudo que eu vivenciei desde a minha criação, que eu assimilei, que não teve origem em Deus, ela vai ter que se dissipar, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. É o que esse texto diz. O nosso Deus é o fogo consumidor. Se você estiver exposto ao fogo, o fogo consumidor, você estiver exposto ao fogo, tudo aquilo que estiver assimilado em você, por meio dessa intimidade, dessa associação, a presença de Deus, o nosso Deus, que é o fogo consumidor, ele vai purificar você de toda a impureza, de todas as suas fraquezas, seus medos, suas adversidades, de tudo aquilo que eu vou chamar de conflitos existenciais, de coisas, de fraquezas, que você não consegue se libertar na sua própria força. Deus está dizendo, não é na sua força, é no meu poder. Então é mediante esse relacionamento que você começa a se parecer com Deus. Mas para que você se pareça, você precisa de mudanças. Eu preciso de mudanças. E pense numa coisa que é difícil e que o homem não quer mudar. Mas essas mudanças, elas são necessárias. As mudanças externas, elas precedem as mudanças internas. Quanto mais eu mudo por dentro, melhor eu me torno por fora. E é por meio da intimidade, por meio desse relacionamento com Deus, que você passa a se parecer com Ele. E você tem a liberdade de viver uma fé e amor genuínos. É isso que implica andar no Espírito, andar na palavra, andar em Deus, porque Deus é amor. E o tanto de amor que eu vivo hoje, que você está vivendo hoje, tem uma relação com as coisas das quais você foi liberto, porque não existe carne dominando, mas existe um Espírito que conhece a Deus, livre para fluir no amor e na fé que procedem de um coração puro e de uma fé não fingida. Que Deus, nestes pequenos minutos, nos abençoe. Já nos abençoou, porque nós somos abençoados. Mas que mediante essa palavra, você ouça, medite, reflita, e que você possa absorver simplesmente aquilo que for proveitoso de acordo com o nível de maturidade em que você está. Que Deus te abençoe a cada dia e que nós possamos nele encontrar mais e mais liberdade para fluirmos amando as pessoas, ouvindo as pessoas, respeitando elas e cuidando delas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor dá. E nós precisamos aprender a nos doar, movidos por Deus. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos.